paz do Senhor Jesus. Muito boa noite, você que está aí me ouvindo nesta hora. Eu venho novamente trazer uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor, do Espírito Santo para a tua vida. Como eu disse já outras vezes, Deus tem me tocado, o Espírito Santo tem me incomodado para que eu comece a falar da palavra dele, a falar do evangelho dele, de quem ele é, a essa hora, né? Porque agora já é quase meia-noite. Muitas pessoas estão ouvindo essa hora. Então eu tenho uma palavra para falar ao teu coração. Você que está assistindo ou vai assistir amanhã cedo. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração, e era levado um homem cujo era coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam ali. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar ao templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse-lhe: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda. Tomando-o pela mão direita, levantou-se e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo o andar e o louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que estava pedindo esmola, assentado à porta formosa do templo. E encheram-se de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Olha, eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus para você, muito importante. A Bíblia fala que Pedro e João constantemente, todos os dias, iam ao templo para oração. E oração é uma coisa que nos dias de hoje está meio escassa na vida de muitos cristãos. E de muitas pessoas. Eu não estou falando de reza, estou falando de oração. Oração é aquilo que nós pedimos a Deus com palavras sinceras e verdadeiras. De uma sinceridade e verdade do nosso coração. Onde nós falamos com Deus como se Ele fosse o nosso amigo, e Ele é. Ele quer se relacionar com o homem. Para isso Ele enviou Jesus Cristo aqui na terra, para morrer por mim e por você, para que fosse restaurada essa aliança, esse elo de amizade entre o homem e Deus. Mas voltando no texto aqui, para não me desfocar do que eu quero falar, o que o Espírito Santo está querendo dizer, é que Pedro e João tinham essa vida de oração. Então, constantemente, eles subiam ao templo de Jerusalém, a igreja chamada, onde a porta daquela igreja era chamada Formosa, e onde estava um coxo, um paralítico, que todos os dias estava ali para pedir esmolas. Ele vivia disso, de esmolas. Quando Pedro e João, os apóstolos, se aproximavam do templo e daquele lugar, e daquela porta, eles começaram a observar aquele homem que estava coxo e paralítico. A Bíblia fala que este homem, ele implorava para que desse esmolas. Porém, Pedro, juntamente com João, fitando, a Bíblia diz fitando, juntamente com João, ele olhando para ele, disse para ele: olha para nós. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquele homem não era só coxo,
ele tinha uma visão também muito distorcida, porque ele recebeu uma exortação, uma chamada dos apóstolos, onde os apóstolos chamam ele para dizer, olha para nós, veja aqui o que vamos falar com você. Tem hora que nós precisamos parar um pouquinho, de focar as coisas que estamos focando e ouvir o que Deus tem para falar conosco. E ouvir, ficar atento àquilo que Deus está querendo nos dizer e nos mostrar através de alguém. A gente precisa prestar atenção. Mas aquele homem, ele era paralítico, dependente de pessoas, ele era um coxo, estava acostumado a viver naquela vida sempre pedindo esmolas, sempre pedindo que alguém tivesse compaixão dele, que alguém pudesse olhar para a situação dele. Só que Deus queria olhar, mas também queria que ele entendesse, olha para nós, olha para mim, veja quem é Deus realmente na sua vida. Ficar se lamentando não vai adiantar. O nosso problema é ficar nos lamentando, querendo nos posicionar de uma maneira para chamar a atenção das pessoas, que pouco poderá fazer, porque na verdade quem faz na nossa vida e quem pode fazer na nossa vida é Deus. Aquele homem chamava a atenção das pessoas para poder dar a ele uma esmola, uma vida a qual ele estava acostumado e que no outro dia ele ia voltar ali novamente e a mesma coisa sempre está acontecendo, pedindo esmolas, ouvindo pessoas humilhar ele, outros até ajudar, outros não querendo saber, voltando para casa do mesmo jeito, como uma pessoa paralítica, como uma pessoa escravizada. E assim, muitas vezes, tem sido nós que estamos à porta de uma igreja, que estamos talvez até dentro de uma igreja, mas estamos paralíticos e escravizados. E isso é o mais triste. Por isso que João e Pedro chamam a atenção dele e dizem assim, olha para nós. Porque eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Esse paralítico, ele queria receber alguma coisa do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Mas eles não tinham dinheiro para dar. Então, Pedro respondeu, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Está na hora de nós começarmos a falar para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele pode fazer verdadeiramente, o que Ele faz. Não adianta nós ficarmos alimentando as pessoas aquilo que ela realmente só está ali por uma esmola, por um socorro. Não, temos que focar em Deus, olhar em Deus, para sairmos da situação de paralisia, a situação de dor, de sofrimento, a situação muitas vezes humilhante, desesperadora, angustiante, que angustia a pessoa. Então, por isso, é necessário parar e pensar um pouco, eu tenho que deixar de ser uma pessoa paralítica, mas eu ando, pastor, eu tenho as minhas 2 pernas perfeitas. Mas existem tanta paralisia de tantas maneiras, de tantas formas. Paralisia espiritual, paralisia na fé, emocional. Tem pessoas que estão paradas, estacionadas e dependendo de outras, que outras se movam para fazer na vida dela o que ela tem que tomar a decisão para mudar e para fazer. E a fé se move dessa maneira, quando nós passamos a ter uma ação de fé, quando nós passamos a olhar para Deus. Não olhar para a necessidade do que eu preciso, mas olhar para Deus. A necessidade daquele paralítico, a necessidade dele era uma esmola, apenas isso. Mas quando Pedro e João disse assim, olha para nós, ele quis chamar a atenção e dizer assim, olha para Deus,
Olha para Deus que tudo pode fazer por você. E se você olhar para Deus e crer em Deus, então eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. E com certeza aconteceu a grande obra na vida daquele paralítico que era desprezado pela sociedade, rejeitado por muitos. Talvez você tenha um sentimento de rejeição, que você se sinta rejeitado, se sinta desprezado por muitas situações que na tua vida aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa, foque em Deus agora. Pare de olhar nas esmolas. Pare de olhar na sua necessidade. Olhe para Deus e veja quem Ele é. Ele é Altíssimo Deus, Criador do céu e da terra, Criador, fez o homem e a mulher, o fez à sua imagem e semelhança, para nos dar vida, paz, alegria, mudança interior e tudo na nossa vida. Mas infelizmente o ser humano está querendo viver de esmolas. É triste. As esmolas parece que são mais necessárias do que realmente, propriamente, olhar para Deus, ou viver com Deus, ou caminhar com Deus como deveria. É interessante, impressionante o número de pessoas que vão à igreja por uma necessidade de uma cura, necessidade de uma bênção, necessidade de uma porta de emprego. Eu pergunto para você, não está pedindo esmola? Não está como os demais paralíticos? Por isso que Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles chamam a atenção daquele paralítico, dizendo assim para eles, olha, Pedro olhando para eles diz assim, olhe para nós. Olhe para nós. Pedro, fitando juntamente com João para aquele paralítico, disse assim, olha para nós. Pare de olhar a tua necessidade. Para de olhar para essas esmolas aí. Sabe por quê? Porque aquele paralítico, ele não estava querendo olhar para João, para Pedro. Ele olhava de um lado e do outro, vendo as pessoas passando e quem podia dar as esmolas, o que ele precisava. Nós não podemos ser paralíticos da fé, não, de jeito nenhum. Nós temos que ser aqueles que param para olhar para Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus está querendo. Porque a tua necessidade amanhã vai ter de novo, seja ela emocional, espiritual, seja qual for. A gente vê pessoas dentro da igreja que parece que estão cheias do Espírito Santo e não estão. Não estão, é triste ver isso. Parece que teve uma conversão verdadeira e não teve, porque estão fazendo coisas terríveis. Estão vivendo de esmolas. Estão esmolando ao invés de olhar para Deus. Porque quando João e Pedro diz, olha para nós, eles tipificam ali, representam a própria pessoa do Senhor, Espírito Santo, que está dizendo, ei, olha para mim. Pare de ficar aí pedindo favor de alguém, pedindo para que olhe para a tua necessidade. Igreja não é isso, irmãos. As pessoas têm um senso muito errado do que é ir para a igreja, só para pedir. Parece que estão sendo pedintes da fé. Ah, apóstolo, a senhora acha errado fazer isso? Não é errado, não é errado. O que é errado é pedir e nunca mais voltar. O que é errado é pedir e nunca mais olhar para Deus para agradecer aquele que um dia supriu a necessidade. Nunca mais servir a Ele como deveria. Nunca mais adorar a Ele, porque a Bíblia fala que este homem aqui, quando ele olhou para Jesus, aliás, quando ele olhou para o Espírito Santo, através de Pedro e João, a Bíblia fala, quando Pedro dá a mão para ele, e disse assim, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré.
a Bíblia fala que imediatamente, não foi no dia seguinte, não foi no outro dia, não foi daí 2 horas, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Que toda pessoa que para de olhar para suas necessidades, ela olha para Cristo, ela recebe o milagre. Ela recebe a mudança verdadeiramente. Ela não se conforma mais viver de esmola. Ela não se conforma mais viver do que os outros oferecem, do que os outros dão. Ela quer ver Deus dar, Deus fazer na vida dela. Portanto, aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem que se levantou da sua paralisia, ele deu um salto, se pôs de pé, diz a Bíblia, e ele passou a andar. E o que aconteceu? Ele entrou com ele dentro do templo. Por quê? Naquela época não era permitido. A lei não permitia de maneira alguma que um cego, que um leproso, um coxo entrasse dentro do templo para adorar a Deus, para servir a Deus. Olha que coisa. Então eles tinham que ficar do lado de fora. Mas quando eles têm um encontro com esses 2 apóstolos, que cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, fala para ele assim: ei, o que te impedia de entrar aqui dentro era a tua paralisia. O que te impedia de entrar aqui era a tua deficiência, tuas limitações que colocaram sobre você. Mas Deus não colocou isso sobre a tua vida. Então entra. E ele entrou